Em 1953, a CIA lançou a Operação MKUltra. Estávamos em plena Guerra Fria. E a agência procurava desesperadamente uma vantagem. Sob a direção do químico Sidney Gottlieb, o objetivo oficial do projeto era estudar técnicas de interrogatório e controle mental para combater o que os soviéticos estariam a fazer. Mas a sua carta secreta era muito mais sombria. Desestruturar e reprogramar a mente humana. Usaram cidadãos sem o seu conhecimento como cobaias, drogando-os com LSD, sujeitando-os à hipnose, à privação sensorial e à tortura psicológica. O projeto foi um catálogo de horrores, tão flagrante que, quando o Congresso investigou nos anos 70, o diretor da CIA já tinha destruído a maioria dos registros. O MKUltra foi oficialmente terminado. Um capítulo vergonhoso da história, selado e enterrado. Mas eis o que ninguém vos diz. Nunca pararam, realmente. As experiências foram proibidas, sim. Os métodos específicos e rudimentares de drogas e tortura foram proscritos. Mas o objetivo fundamental e a busca para compreender, prever e, em última análise, controlar o comportamento humano, essa missão nunca acabou. Apenas evoluiu. Transformou-se, deixando para trás o laboratório físico desordenado para um novo, muito mais eficaz. Simplesmente tornaram-se digitais. Encontraram um espaço onde milhares de milhões de pessoas ofereceriam voluntariamente os seus pensamentos mais íntimos, os seus medos e os seus desejos todos os dias. Um mundo onde cada clique, cada pausa, cada interação podia ser monitorizada, medida e catalogada. A internet tornou-se a caixa de Petri definitiva. Os princípios do MKUltra não foram abandonados. Foram aprimorados, expandidos e automatizados. Neste exato momento, enquanto navega, faz parte da operação psicológica mais sofisticada da história. Uma operação com mais sujeitos de estudo do que qualquer governo poderia, alguma vez, sonhar em coagir. O seu telemóvel é o mecanismo de entrega. Os dados que gera são o feedback. E os algoritmos são os novos mestres espiões, refinando constantemente as suas técnicas, aprendendo os seus gatilhos pessoais, as suas vulnerabilidades emocionais e o ritmo preciso da sua atenção. É uma guerra silenciosa e invisível pela sua mente. E está a acontecer no ecrã, na sua mão. Bem-vindo a Balance Unleashed. Eu sou o seu guia nos recantos proibidos da psicologia, da persuasão e do poder. Neste programa, não nos limitamos a reportar as grandes notícias. Dissecamos o código-fonte do comportamento humano. Estamos aqui para levantar o véu sobre os sistemas concebidos para o manipular, para virar a sua própria psicologia contra si. Não são teorias da conspiração. É ciência cognitiva e estratégia empresarial. A nossa missão é dar-lhe as ferramentas, não só para compreender esta nova realidade, mas para recuperar o seu foco, as suas escolhas e a sua soberania mental. Este é o primeiro episódio da nossa série de 12 partes que expõem os segredos do controle mental digital e como se libertar dele. Ao longo dos próximos 12 episódios, vamos viajar do passado da CIA para o presente do Silicon Valley. Vamos explorar a neurociência do vício digital, a arquitetura das câmaras de eco, a militarização de dados na política e o custo psicológico de viver num estado de distração constante. Mais importante ainda, vamos traçar o caminho para a imunidade. Tudo o que verá é baseado em pesquisas reais desclassificadas da CIA, testemunhos de denunciantes e neurociência de ponta. Os documentos desclassificados mostram-nos o plano, a intenção original de manipular.
os testemunhos de insiders da tecnologia, pessoas que construíram estes sistemas, revelam como esses planos foram adaptados à era digital. E a neurociência explica como tudo isso funciona tão assustadoramente bem, mostrando-nos exatamente como estas ferramentas digitais interagem com a cablagem antiga dos nossos cérebros. Preparado para ver a matriz? Não o filme de ficção científica, mas a verdadeira. A arquitetura invisível de controle que molda a sua vida diária, influenciando o que pensa, o que sente e o que compra, enquanto lhe dá a poderosa ilusão de livre arbítrio. O primeiro passo para se desligar é perceber que está ligado. Aqui fica um teste. Quantas vezes consultou seu telemóvel free? For hours. A pessoa média desbloqueia o seu telemóvel mais de 150 vezes por dia. Passamos horas a olhar para estes pequenos espelhos pretos, mas as ações em si tornaram-se tão automáticas, tão reflexas, que quase já não se registram na nossa memória consciente. Não se lembra? Não é um erro. É o objetivo. Esta amnésia, esta falta de consciência, é um sintoma de um ciclo de hábitos bem-sucedido. É a prova de que o sistema está a funcionar como pretendido. A sua mente consciente é contornada. O comportamento tornou-se subconsciente, impulsionado por um impulso mais profundo, mais primitivo. Um impulso que foi militarizado pela primeira vez há décadas. O reforço intermitente da CIA, o mesmo truque comportamental que usavam no MK Ultra, agora alimenta as suas notificações. Nos anos 50, o comportamentalista B.F. Skinner descobriu que a forma mais eficaz de treinar um comportamento não é recompensá-lo sempre, mas sim recompensá-lo num horário imprevisível. Um rato que pressiona uma alavanca para uma bolacha de comida fê-lo-á compulsivamente se a bolacha aparecer apenas aleatoriamente. Isto é o que se chama um programa de recompensa variável. O seu telemóvel é a caixa de Skinner. Cada notificação é um puxar de alavanca. Pode ser um e-mail crucial, uma mensagem afetuosa ou um vídeo viral. Mas também pode ser uma atualização de aplicação insignificante ou um spam. Nunca se sabe. E este nunca se sabe é o que o leva a verificar repetidamente os seus feeds, os seus hábitos. Cada bip é uma arma psicológica, uma arma apontada diretamente ao sistema de recompensa do seu cérebro. Não foi concebida para o matar, mas para o capturar. Para capturar o seu recurso mais precioso no século XXI, a sua atenção. Porque quem controla a sua atenção, controla a sua realidade. Vamos desmistificar isto. Examinemos os 3 mecanismos fundamentais desta slot machine digital. Cada gosto é uma minúscula bolacha de validação social. Cada mensagem, um gatilho de reciprocidade social, obrigando-o a responder. Cada deslizar é um puxar de alavanca na slot machine infinita, esperando que o próximo item do feed seja o jackpot. Desencadeia um pico de dopamina. A mesma descarga química do jogo ou das drogas. Mas aqui está o ponto crucial, que os neurocientistas descobriram. A dopamina não é a substância química do prazer. É a substância química da antecipação. É o que o motiva é a comichão, não o coçar.
Estas aplicações são concebidas para maximizar a comichão, para o manter num estado perpétuo de desejo, à procura da próxima recompensa que está apenas a um deslize de distância. Mas o que torna isto viciante não é apenas o prazer, é a imprevisibilidade. É o princípio fundamental de todas as slot machines em Las Vegas, e é o princípio fundamental do seu feed de notícias nas redes sociais. O sistema é concebido para impedir a satisfação. Se estivesse realmente satisfeito, pousaria o seu telemóvel. O objetivo é fazê-lo procurar, deslizar, esperar por aquela publicação perfeita, aquele vídeo incrível, aquela mensagem importante. Os gigantes da tecnologia contrataram literalmente psicólogos treinados pelo governo para projetar as suas bursts, suas aplicações de forma a obter a máxima compulsão. Pioneiros de locais como o Stanford Persuasive Technology Lab ensinaram uma geração de designers do Silicon Valley a aplicar os princípios do behaviorismo ao design de software. Chamam-lhe design comportamental. O objetivo é criar produtos que alterem os hábitos dos utilizadores para incorporar a compulsão diretamente no código. O manual do MK Ultra, Compreender e Manipular a Psicologia Humana, não foi apenas certificado. Foi privatizado, transformado em produto e vendido como estratégia de envolvimento do utilizador. 5 táticas dirigem este jogo da mente digital. São os pilares fundamentais do controlo mental digital. São subtis, poderosas e agem em conjunto para o manter viciado. Assim que aprender a vê-las, não as conseguirá ignorar. São as chaves da sua prisão digital e também as chaves da sua fuga. Primeiro, o desvio da atenção. É a tática de acesso. A arte e a ciência de desviar os seus pensamentos e a sua atenção da sua própria vida para os objetivos da plataforma. É o primeiro movimento de um jogo cuja existência nem sequer conhecia. Tudo começa com um simples beep, uma notificação, mas não é aleatório. É um ataque precisamente direcionado, desenhado para o atingir nos seus momentos mais vulneráveis. Quando tenta concentrar-se, quando está aborrecido, quando está mais suscetível. Cada interrupção é uma microagressão à sua atenção, quebrando a sua concentração e recabelando as suas vias neurais. O seu cérebro é sistematicamente treinado para desejar a distração, para ser incapaz de tolerar o sossego ou o pensamento profundo. É um estado de fragmentação cognitiva perpétua. Isto não é apenas um subproduto da tecnologia. É uma guerra cognitiva. Uma estratégia diretamente retirada dos manuais de operações psicológicas da CIA, como o M-Ultra. O objetivo desses programas da Guerra Fria era encontrar formas de fragmentar o sentido de identidade de um indivíduo, demolir as suas defesas mentais e torná-los mais sugestionáveis. Os mesmos princípios estão agora a ser usados contra bilhões de pessoas, não por espiões, mas pelas aplicações no seu telemóvel. Em segundo lugar, a instrumentalização da aprovação social. Os humanos são, fundamentalmente, criaturas sociais. A nossa sobrevivência sempre dependeu da aceitação pela tribo. Estas plataformas exploram essa necessidade profundamente enraizada. Cada gosto, cada partilha, cada comentário positivo liberta uma pequena dose de dopamina. O mesmo neurotransmissor in swing for envolvido no prazer, recompensa e vício. Mas o sistema dá com uma mão e tira com a outra. Estudos de neuroimagem mostram que a rejeição social, mesmo algo tão trivial como uma publicação sem gostos, ativa o córtex cingulado anterior, a mesma parte do cérebro
que processa a dor física. Ser ignorado é neurologicamente real. Assim, fica preso num ciclo. A perseguir a euforia da validação e a evitar desesperadamente a dor da rejeição. Publicação após publicação, deslize após deslize. Em terceiro lugar, a exploração do FOMO, o medo de ficar de fora. É um instinto de sobrevivência ancestral. Para os nossos antepassados, perder informação sobre uma fonte de alimento ou um predador podia ser uma sentença de morte. O seu cérebro está programado para prestar atenção à escassez e à urgência. Os engenheiros das redes sociais criam escassez artificial. Histórias que desaparecem em 24 horas. Distintivos de ativo agora, que criam uma sensação de oportunidade efêmera. Ofertas por tempo limitado que exigem ação imediata. Estas funcionalidades são concebidas para ativar a sua amígdala, o centro primal de detecção de ameaças do seu cérebro. Cria uma ansiedade subtil e persistente de que está sempre prestes a perder algo crucial, forçando-o a verificar repetidamente. Em quarto lugar, o poder hipnótico do scroll infinito. Esta funcionalidade foi modelada a partir de uma máquina de jogos. É um exemplo clássico do que o psicólogo B.F. Skinner chamou de esquema de reforço de razão variável. Puxa a alavanca, neste caso, desliza o polegar, e não sabe o que vai obter. Na maioria das vezes, não é nada de especial. Mas, ocasionalmente, é recompensado com um vídeo engraçado, uma notícia chocante ou uma mensagem de um amigo. É a imprevisibilidade que o torna tão viciante. Porque não há fim, nenhum ponto de paragem lógico, como o fim de um capítulo ou de um jornal. O seu cérebro nunca recebe o sinal de que é hora de parar. Fica numa caça interminável, como um zombie, pela próxima dose satisfatória. E a quinta, a tática mais insidiosa, a manipulação algorítmica. A IA que organiza o seu feed não é sua amiga. Tem um único objetivo implacável: maximizar o seu envolvimento. E aprender uma verdade sombria sobre a psicologia humana. Nada capta e retém a nossa atenção como as emoções negativas. Isto deve-se ao nosso viés de negatividade inato, outro traço de sobrevivência, em que prestamos mais atenção às ameaças do que às notícias positivas. O algoritmo aprende os seus gatilhos pessoais, os seus medos, as suas inseguranças, a sua indignação política, e alimenta-o com uma dieta de conteúdo cuidadosamente adaptada, concebida para provocar esses sentimentos. Empurra-o para conteúdo mais extremo, criando câmaras de eco que amplificam a divisão e a ansiedade, porque um utilizador zangado e ansioso é um utilizador muito envolvido. As consequências desta experiência psicológica em massa estão por toda a parte. Estamos a assistir a picos sem precedentes nas crises de saúde mental. A ansiedade, alimentada pela comparação constante e pela pressão para o desempenho online. A depressão, alimentada por realidades editadas que tornam as nossas próprias vidas inadequadas. E um vício comportamental total, à medida que os sistemas de recompensa do nosso cérebro são desviados. O nosso tecido social está a desintegrar-se. As relações reais são corroídas pelo fubbing, ignorar alguém em favor do telemóvel. E a nossa capacidade de empatia diminui. A nossa capacidade de atenção está fragmentada, tornando-nos incapazes de nos envolvermos no pensamento profundo e focado necessário para a resolução de problemas complexos e para a verdadeira criatividade. Os planos da CIA para controle mental durante a Guerra Fria já não são documentos ultra-secretos. São o modelo de negócio da internet moderna e somos todos os seus sujeitos experimentais. Mas não são
Isso está indefeso. Pode lutar. Isso exige uma estratégia consciente e deliberada. Primeiro, cultive a consciência. Quando sentir o impulso compulsivo de verificar o seu telemóvel, pare. Não reaja simplesmente. Pergunte a si mesmo: o que estou a tentar evitar? Estou aborrecido, sozinho, ansioso? Dê um nome ao sentimento. Este simples ato de nomear cria um espaço entre o gatilho e a sua resposta, devolvendo-lhe o controle. Segundo, reconfigure o seu ambiente. O seu telemóvel não é o inimigo, mas as suas definições predefinidas são. Vá às suas definições e desative todas as notificações que não venham de um ser humano real de quem gosta. Mova as aplicações de redes sociais do seu ecrã principal para uma pasta. Tente mudar o seu ecrã para tons de cinzento. Isso torna a experiência menos apelativa e menos estimulante. Terceiro, estabeleça limites rigorosos. Não espere simplesmente usá-lo menos. Force-se a fazê-lo. Use temporizadores de aplicações para se bloquear após um tempo definido. Designe zonas sem telemóvel, como a mesa de jantar e o quarto, e horários sem telemóvel, como a primeira hora do dia. Tchau. Quarto, encontre recompensas alternativas. O seu cérebro precisa de dopamina, por isso dele fontes mais saudáveis. Em vez de deslizar, ligue a um amigo. Em vez de procurar validação de estranhos, crie algo tangível. Substitua a euforia digital superficial pela satisfação profunda e duradoura do exercício de aprender uma nova habilidade ou de passar tempo na natureza. E quinto, seja um cético digital. Pratique a higiene da informação. Antes de reagir ou partilhar qualquer conteúdo, faça as perguntas essenciais. Que emoção se destina a provocar em mim? Quem beneficia da minha indignação ou atenção? Esta fonte é credível? Não se trata apenas de detectar notícias falsas. Trata-se de compreender toda a arquitetura da manipulação. Recuperar a sua atenção é a primeira batalha, mas esta guerra pela sua mente desenrola-se em múltiplas frentes. O que acontece quando estas mesmas táticas de manipulação psicológica são aplicadas não só à sua atenção, mas aos seus desejos mais íntimos. No nosso próximo episódio, desvendamos a indústria multibilionária das aplicações de encontros. Esperemos como elas usam táticas de sedução e controlo inspiradas na CIA para o fazer deslizar, esperar e, em última análise, mantê-lo solteiro e apagar. Se acredita que a sua mente vale a pena ser defendida, subscreva agora e ative o sino de notificações. Esta não é uma luta para travar sozinho. Junte-se à conversa nos comentários abaixo. Qual destas 5 táticas tem o maior controle sobre si? A sua resposta ajuda-nos a todos a reconhecer os padrões. E, finalmente, partilhe este vídeo. Partilhá-lo é um ato de desafio digital. É assim que despertamos os outros, expondo o sistema e retomando o controle das nossas mentes, juntos.